Olá, meu povo de Deus, estou aqui mais uma vez e vou ler a Bíblia para vocês. Abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 15, que relata a questão acerca do rito mosaico, a Assembleia de Jerusalém e sua decisão, né? Capítulo 15 de Atos dos Apóstolos. Deixa aí um joinha para ajudar no canal, inscrevam-se no canal e ative o sininho para receber as notificações de um novo vídeo. Vamos ler Atos dos Apóstolos, capítulo 15, a questão acerca do rito mosaico, a Assembleia de Jerusalém e sua decisão. Então, alguns que tinham descido da Judéia, né, alguns dos apóstolos que estavam ensinando, né, desceu lá da Judéia, ensinavam assim os irmãos: se não vos circuncidade conforme o uso de Moisés, não podeis salvá-vos. Será? Não é falando dos, eu falei dos apóstolos, mas não é, porque os apóstolos não ensinam circuncisão, né? Então, alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim os irmãos: se não vos circuncidade conforme o uso de Moisés, não poderá ser salvo. Isso aí não é os apóstolos, é alguns que veio lá da Judéia, desceu, né, da Judéia, veio lá da Judéia, ensinando essas coisas, que se não se circuncidasse, não poderia ser salvo, né? Porque a circuncisão fazia parte da lei de Moisés, né? Tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda contra eles, né? Esse povo que veio lá da Judéia, né? Ensinar os irmãos, que dizendo assim: se não vos circuncidade conforme o uso de Moisés, porque essa circuncisão veio dada desde de Abrão, né? Quando Deus constituiu Abrão para dar sequência à legião do bem, à legião de Deus, né? Deus disse para Abrão circuncidar seu povo, né? E todos com ele habitavam. Todo o povo que seguia Abrão lá atrás, bem lá atrás, logo depois de Noé se estabeleceu, quem deu sequência à legião do bem foi Abrão. Depois de Abrão veio Isaac, veio Jacó, e esse povo era quem tinha instrução de Deus para levar a legião de Deus na sequência, a legião de Deus, né? E esse povo, depois de ter caminhado, e Jacó entrado no Egito, e transformou, Deus mudou o nome dele para Israel, e então formou a nação israelita. Então esse povo que depois saíram do Egito, que Deus deu a lei a ele depois de ter saído para o Egito, deu os mandamentos, os 10 mandamentos e várias outras ordenanças. Esse povo tinha que ser circuncidado, porque esse mandamento já vinha desde Abrão, desde lá do início, desde Abrão. Então a circuncisão era necessária em todo o povo que seguia a lei de Moisés, né? Todo ele tinha que circuncidar. Mas depois que Cristo veio, que introduziu a sua lei, a sua nova lei, e deixando a lei de Moisés para trás, né? Deus mandou, enviou seu filho Cristo para resgatar o povo israelita e as outras tribos. Deus deu esse povo a Cristo para ser resgatado por ele. Porém, eles não quiseram aceitar
a doutrina nova, a nova doutrina, a nova lei. Eles não aceitaram, né? Eles estavam na lei de Moisés, mas a lei de Moisés só vigorou até João Batista. Daí por diante é a lei de Cristo que está em vigor, né? E como esse povo aí veio lá da Judéia, povo, né, judeu lá da Judéia, que era da tribo de Judá, eles estão pregando a circuncisão, como está escrito. Veio da Judéia e ensinava assim os irmãos: se não vos circuncidade conforme o uso da lei de Moisés, não podeis se salvar, né? Porque a lei de Moisés não tinha salvação. Não, a lei de Moisés, eles é que estão inventando essa história, né? Porque na lei de Moisés não tinha salvação ainda. Era a lei dente por dente, olho por olho, dente por dente. Isso era a lei de Moisés, né? Uma lei assim dessa forma. Onde era a lei da pedra, a lei que mata. A lei de Moisés era assim, instituída dessa forma, né? Você adulterava, morria apedrejado. Você roubava, se não pudesse pagar de volta o dinheiro que foi roubado, morria apedrejado, e etc, etc. Na lei de Cristo, não. Na lei de Cristo é diferente de todas as coisas da lei de Moisés, né? Com praticamente as mesmas palavras, mas diferentes, né? Na lei de Cristo não se deve roubar, não se deve adulterar, também tem. Na lei de Moisés também tem isso. Mas na lei de Cristo é diferente do que a lei de Moisés. Por isso que a lei de Moisés é falha. A própria Bíblia diz que a lei de Moisés é uma lei falha. É a lei do olho por olho, dente por dente, olho por olho. E a lei da pedra, a lei que mata. A lei de Cristo não. A lei de Cristo é a lei da salvação espiritual, né? Por exemplo, eu vou dar dois exemplos pequenos para não demorar muito. Na lei de Moisés, quando você botava a gaia, quando você adulterava, o casal morria apedrejado. Na lei de Cristo também existe esse mesmo mandamento, agora diferente. Na lei de Cristo, basta você olhar para a mulher do próximo para querer a cobiçar, você já cometeu adultério. Na lei de Moisés era diferente, você tinha que pegar a mulher do próximo para ser adultério. Você tinha que pegar, né? Você tinha que fazer sexo com a mulher do próximo. Isso na lei de Moisés. Na lei de Cristo não. Na lei de Cristo, só em você olhar, você já está cometendo adultério. Na lei de Moisés, você tinha que matar a pessoa para ser réu, né? Para ter o pecado de morte, você tinha que matar. Na lei de Cristo, não. Na lei de Cristo, só em você pensar em matar uma pessoa, para Deus você já matou, né? Na lei de Cristo, se você pensar em matar, basta você pensar, para Deus você já matou. Mas na lei de Moisés era diferente. Você tinha que matar a pessoa. E etc. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer, né? E etc. E etc. Então, na lei de Cristo é diferente, né? Então, esse povo vinha da Judéia, como a lei de Moisés ensinava circuncisão, né? A lei de Moisés ensinava circuncisão. Esse povo desceu lá da Judéia, né? Esse sacerdote, esse povo que estava ensinando aí da lei de Moisés, ensinava: se vocês não se circuncidar como a lei de Moisés, você não pode ser salvo. Mas vamos ver agora a diferença, né? Tendo tido Paulo e Barnabé, não pequena discussão, não foi uma pequena discussão, foi uma grande discussão, né? Tendo tido Paulo e Barnabé, não pequena discussão, uma grande discussão e contenda contra eles, que vieram pregar essas coisas, né? Dizendo que tinha que se circuncidar para ser salvo, né? Então Paulo e Barnabé fizeram uma contenda muito grande contra esse povo que estava ensinando essas coisas. Ele resolveu que Paulo e Barnabé e alguns dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e aos anciãos sobre aquela questão que eles estavam discutindo. Porque Paulo disse: olha, para a salvação, a doutrina de Cristo não precisa circuncidar. Não existe mais isso na lei de Cristo. Não tem mais circuncisão na lei de Cristo. Por quê?
A lei de Cristo é diferente da lei de Moisés. Então, a gente agora, ao que fui constituído, né, para ensinar Barnabé e os outros apóstolos, não vai pregar mais circuncisão. Não precisa circuncidar mais. Na lei de Cristo não tem essa onda de circuncisão mais. Aí eles discutiram, foi uma discussão grande, né? Porque esse povo que está discutindo com Paulo e Barnabé aqui, que vieram lá da Judéia, né? Que são o povo judaico, da tribo de Judá, que estudaram a lei de Moisés, que obedecia, e deixaram de obedecer, que Cristo veio para eles, mas não aceitaram Cristo, né? Não aceitou a lei de Cristo, então estão discutindo a esse respeito. E Paulo disse, olha, a salvação não é mais, não tem circuncisão mais, não existe mais. E foi uma grande briga entre Paulo e Barnabé e contra esse povo lá. Uma grande discussão e contenda contra eles. Resolveu-se que Paulo e Barnabé e alguns dentre eles, né, os apóstolos, subissem a Jerusalém, aos apóstolos e aos anciãos, sobre aquela questão. Então eles foram para Jerusalém para discutir a esse respeito, né, que os que estavam seguindo, os pastores hoje querem seguir a lei de Moisés. Mas Paulo está dizendo aqui, os pastores de hoje não fazem circuncisão, não faz circuncisão no povo, mas o povo só quer seguir na lei de Moisés, só os dízimos. Só o que eles querem da lei de Moisés, os falsos pastores, das igrejas falsas, desculpe eu estar dizendo isso, né? Mas é a verdade. Os falsos pastores que fazem teologia diabólica e formam igreja falsificada nos dias de hoje, eles querem introduzir da lei de Moisés só o dízimo. Da lei de Moisés, para ele só interessa o dízimo. Por quê? Porque o dízimo é rentável, eu quero introduzir como se fosse dinheiro. Mas dízimo não é dinheiro, né? E ele não faz circuncisão, né? Ele não faz expiação de pecado, matando os bodes lá no altar, derramando sangue lá no altar, queimando a gordura. Não mata os bois lá no altar, né? Não mata os carneiros, não fazem, eles não fazem isso nos dias de hoje. Mas os dízimos que eles querem hoje é só em dinheiro, né? Porque antigamente, antes de Cristo chegar, né, o sacerdote anterior a ele, os dízimos era alimento, era boi, era assim, dessa forma. Os dízimos de antigamente era assim. E quando essa pessoa que ia trazia os dízimos e o lugar dos dízimos era longe, né, vamos supor, eles moravam no Recife. A pessoa que ia dar o dízimo morava no Recife. Mas o lugar onde ele ia entregar o dízimo era em Caruaru, né? Naquela época não existia boiadeira, esses negócios para transportar. Era muito longe. Então o que é que Deus mandava essa pessoa que ia dar o dízimo fazer? Olha, vende tudo, aqui, tu mora aqui no Recife, e para tu levar para Caruaru é muito distante, não dá para tu levar, vamos supor, 10 carneiros, 20 carneiros, 10 boi, o jumento e além dos cereais não vai dar para tu levar, né? Então tu vende tudinho, vende aqui, pega o dinheiro, ata na tua mão, quando tu chegar lá em Caruaru, tu compra tudinho de novo. Tu compra tudinho de novo e dá de dízimo. Antigamente o dízimo era dessa forma. Mas hoje os pastores enganadores das igrejas falsificadas, que eles criam para enganar o povo, o que é que acontece? Eles estão dizendo que dízimo é dinheiro, né? É 10% de dinheiro, né? E não é, né? A lei de Cristo não tem dízimo em nenhum versículo do Novo Testamento, nem no Velho Testamento indica que hoje
os cristãos de hoje devem pagar dízimo. Nenhum deles não tem isso na Bíblia. Em nenhum versículo da Bíblia tem que ensina que depois da vinda de Cristo ensina a pagar dízimo. Não tem. É tudo contribuição voluntária, dada de coração. Você pode até dar mais de 10%, não resta dúvida, mas não é dízimo. É contribuição voluntária, está lá em 2 Coríntios 9,7. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza, nem por constrangimento, porque tem igreja que constrange as pessoas, né, para dar dízimo, e isso é errado, né? Então, nos dias, não por constrangimento, né, que Deus ama ao que dá com alegria. Então, cada membro dentro da verdadeira igreja, estou falando isso, essa contribuição é dentro da verdadeira igreja, não é na igreja falsa de vocês aí não. É na verdadeira igreja. Qual é a igreja verdadeira que Cristo adquiriu com seu próprio sangue? Qual é? Ou seja, o pastor de vocês não lê isso para vocês, né? O pastor de vocês não lê Atos 20 e 28 para vocês, não lê 2 Coríntios 1, 2, 3, não lê para vocês, não lê 1 Coríntios 1, 2, não lê para vocês, nem 15, 9, não lê, porque se ele ler esse versículo para vocês, imediatamente vocês vão raciocinar e vai dizer, oxe, eu estou numa igreja falsa. Imediatamente você vai saber disso, que você está numa igreja falsa, criada pelo homem e não por Deus, né? Então, na igreja de Deus, que é a única e verdadeira, porque todas essas outras que tem por aí são igrejas falsas. E os seus pastores também são pastores falsos, né? Porque o nosso único pastor é Cristo. A nossa única igreja verdadeira também é Cristo, né? Ele morreu para ser a nossa igreja. E Cristo é a nossa igreja. Tem muitas pessoas que dizem aí, ah não, nós somos a igreja. Não somos a igreja. Nós não somos a igreja, né? Porque se nós fôssemos a igreja, todos nós estaríamos salvos. Se nós fôssemos a igreja verdadeira, todos nós estaríamos salvos. Todos nós, se nós fôssemos a verdadeira igreja, todos nós já estaríamos salvos. Então nós não somos igreja. Nós somos membro da igreja. Cristo é a igreja. A doutrina de Cristo é a igreja. Os mandamentos de Cristo é a igreja. E nós somos membros para seguir a igreja. Nós seguimos a igreja verdadeira, que Cristo adquiriu com seu próprio sangue. Quer dizer, quando ele morre, ele deixa a igreja. Que igreja é essa? Sua doutrina e os seus mandamentos, para a gente seguir, né? Vocês não seguem aí o falso pastor de vocês, nas doutrinas deles? Não seguem? Pronto. Nós aqui seguimos a doutrina de Cristo e os mandamentos de Cristo. Porque Cristo é o nosso pastor e ele deixou as suas ordenanças. Deus é o dono da igreja. Cristo é o pastor presidente, ele é o pastor absoluto de nós. E nós somos um membro dessa igreja, né? Não a igreja criada pelo homem, não. Nós não somos da igreja criada pelo homem, porque a igreja criada pelo homem é uma igreja falsa, né? Eu vou ler, como eu já estou lendo o livro de Atos, lá no versículo 20, capítulo 20 em diante, vocês vão ver essa passagem, né? Então, dando continuidade, ele sendo acompanhado, né, pela igreja, eles quem, né, vamos voltar aqui um pouquinho, tendo tido Paulo e Barnabé uma grande discussão e contenda contra eles que desceram lá da Judéia, porque eles queriam ensinar a circuncisão e na lei de Cristo não tem circuncisão mais, né? Dentre os apóstolos subiram a Jerusalém e os anciãos também com aquela questão, né, de Cristo, de não ter mais circuncisão e ele dizer que tem circuncisão, né? Porque
eles seguem a lei de Moisés, esse povo que está criando contenda, eles querem seguir a lei de Moisés, mas é como eles são como os pastores de ouro, eles estão na legião do mal, na legião de Satanás. Eles até criaram igrejas falsificadas para eles e querem seguir o Velho Testamento, né? Porque o dízimo na época aí é rentável. E eles estão pegando o boi e os bodes para eles, não estão distribuindo mais para os órfãos, para a viúva, nem as comidas, e nem os verdadeiros sacerdotes que restou. Eles estão pegando tudo para eles, estão roubando para eles, como os pastores fazem hoje. Pega dízimo para roubar o povo, né? Estão roubando o povo, né? Porque Deus não instituiu o dízimo para cristão, né? Aí usaram para discutir isso aí, e eles sendo acompanhados, né? Eles foram acompanhados pela igreja, passava pela Fenícia e por Samaria, contando a conversão dos gentios, né? Os novos, eles estavam contando. E andavam grande alegria e davam grande alegria a todos os irmãos, né? E quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja. Que igreja é essa? A igreja de Deus, né? E pelos apóstolos e anciãos, e lhe anunciaram quão grandes coisas Deus tinha feito com eles, né? Porque Paulo aqui já está em andamento, e Paulo é quem está tomando conta da igreja de Deus, né? Paulo é quem está dando sequência à igreja de Deus, que é a doutrina de Cristo e os mandamentos, né? E a igreja funciona dessa forma. Quando os irmãos estão reunidos em quatro paredes, falando a doutrina verdadeira de Cristo e os mandamentos verdadeiros de Cristo, orando, louvando a Deus com a verdade, aí e assim estamos na igreja de Deus, porque é a palavra de Cristo que nos está instruindo verdadeiramente, não é a doutrina de Cristo verdadeiramente que está, não doutrina de homem, nem mandamento de homem, como nos dias de hoje, dentro das falsas igrejas, né? É diferente. Alguns, porém, da seita dos fariseus, né, que tinha crido, se levantaram dizendo que era misto circuncidar-lhe e mandar-lhe em que guardasse a lei de Moisés. Tá? Que eles querem, né? Esses fariseus era povo de Deus. Eles se tornaram fariseus porque não quiseram aceitar Cristo, a doutrina nova, o mandamento novo, a lei nova que Deus mandou através de Cristo para esse povo. Então eles se tornaram fariseus, né? Porque muito antes de Cristo eles se tornaram fariseus, que eles abandonaram o templo de Deus, deixaram de seguir a Deus e foram seguir o homem, né? Nesse tempo aí, como Isaías já fala. Isaías já fala que esse povo deixou Deus para seguir o homem. E está escrito lá, maldito o homem que confia no outro homem. Foi isso que o povo de Deus fizeram, né? O povo israelita e as outras tribos fizeram. Eles foram na conversa de um povo mais sabido, dizendo, olha, vamos fazer igreja para nós, né? Vamos pregar que a gente vai se dar bem. E era isso que ele estava fazendo. Pegando o dízimo que era para alimentar as viúvas, os órfãos e os sacerdotes, ficando para ele, criando fazenda. Porque nesse tempo não era dinheiro, era boi, era vaca, era carneiro, era bode, era jumento e os alimentos. E eles estavam pegando para si, para se enriquecer, né? Nessa época já aí. Então eles tinham seita dos fariseus que tinha crido e se levantaram dizendo que era correto circuncidar o povo e mandar-lhe que guardasse a lei de Moisés. Esse aí é o povo que não quiseram aceitar a nova lei, a lei de Cristo, a doutrina nova que Deus mandou para ele através de Cristo. Porque tudo quanto Cristo pregou aqui na terra quando Deus enviou ele, não foi Cristo que falou, foi Deus através de Cristo. É diferente, né? Tudo que Cristo fez, tudo que Cristo praticou, não foi por conta dele. Porque se fosse por conta dele, ele não teria nem se crucificado, ele não teria, porque ele tinha virado a casaca. Mas ele obedeceu
ao Pai até o fim, né? Para mostrar que é verdadeiro, para mostrar que nós cristãos verdadeiros devemos fazer o mesmo, se possível, ser crucificado pelo mandamento do Pai, Deus, né? É isso. O verdadeiro cristão hoje, deve fazer o que Cristo fez antigamente, né? Deus mandou a sua doutrina, seu mandamento, por Cristo para dar ao povo que ele deu a Cristo para resgatar, que eles não aceitaram a nova lei, a nova doutrina e o novo mandamento. Quando Cristo morre, deixou para nós fazer o que Cristo fez também, né? Que é pregar a sua doutrina, andar nela, na sua doutrina, nos seus mandamentos e, se possível, morrer crucificado como Cristo morreu. Para quê? Né? Para que se cumpra a sua igreja, né? Se possível, nós também devemos morrer crucificado como Cristo morreu, pela palavra do Pai que Deus deu ao Filho, e também foi dada a nós também. Se for o caso, nós devemos morrer por conta dessa palavra que Deus deu. Só que ninguém quer morrer, né? Ninguém quer. Muito difícil, não é? É muito difícil. Por quê? Porque Satanás oferece coisas maravilhosas, como Deus também. Mas Satanás, a legião de Satanás, oferece coisa bem doce. A legião de Satanás oferece coisas bem doces, como ofereceu ao povo que Cristo veio resgatar, coisas doces, ofereceu a eles, né? E quando Cristo joga um pouquinho de sal de verdade na boca deles, eles não querem. É como nos dias de hoje, né? A pessoa que está numa igreja falsa, seguindo um falso pastor, uma falsa doutrina, um falso mandamento, vocês não estão aí achando bonzinho, né, com esse pastor? Não está uma delícia? Não está doce essas palavras que ele está passando? Essa doutrina, esses mandamentos, não está doce para vocês? Por quê? Porque vocês acham que é verdade, não é isso? Aí vocês acham doce. Mas, se chegar para vocês a verdadeira doutrina de Cristo, chegar para vocês o verdadeiro mandamento de Cristo que foi dado por Deus para nós, é sal, é sal, é sal para vocês não vão querer comer, porque vocês já estão saciados do doce da legião do mal, da legião de Satanás. Me desculpem por falar nessa expressão, eu não quero ofender ninguém, não quero julgar ninguém, que quem sou eu para julgar alguém? Quem julga é a palavra de Deus, porque eu estou falando uma coisa que é bem possível e real, porque a falsa igreja, o falso pastor, está colocando açúcar na sua boca, porque ele mente para você. O diabo é o pai da mentira, está na Bíblia que o diabo é o pai da mentira. Então, se um pastor vive mentindo para você, dando a você uma falsa doutrina, um falso mandamento, por causa do dinheiro, por causa da avareza, por causa da ganância, vocês estão maravilhados, né? Porque para vocês é comer açúcar. Mas se a verdade da doutrina de Cristo chegar para vocês, a verdade do mandamento de Cristo chegar para vocês, que Deus mandou através dele para nós nos dias de hoje. Se chegar para vocês, quando chegar essa verdade para vocês, vai ser como sal. Vai ser como sal. E vocês não vão querer comer. Não é verdade? É verdade. Vocês não vão querer, porque vocês já estão acostumados na coisinha doce, né? No engano. O engano nos dias de hoje da legião do mal é doce para esse povo. E a verdade é salgada. A verdade dói. A verdade maltrata.
o espírito e a alma. E é difícil de entrar na cabeça de vocês a verdade, por isso que é sal. A própria Bíblia diz que nós devemos ser o sal da terra. Né? Então, esse sal é a doutrina verdadeira de Cristo, é o verdadeiro mandamento de Cristo para os cristãos verdadeiros, dentro dessa palavra que é a igreja de Deus, única e verdadeira. Esse sal é a igreja de Deus, não é esses templos que os homens criaram por aí, não. Não. E ele ainda tem a cara de pau de dizer que Deus não está em templo feito pela mão do homem, mas eles estão lá adorando o seu pastor, não é nem a Deus. Eles estão adorando o seu pastor, estão crendo no seu pastor, que está enchendo a sua mente de mentira, de avareza, de prosperidade, de bens materiais, onde a salvação não tem nada a ver com isso. A salvação vem espiritualmente. Não estou nem falando, né? Eu não vou nem falar da alma, eu vou falar do espírito, porque quando nós é batizado na verdadeira igreja, nós receberemos um espírito de adoção para seguir até o último dia. Para quando, se nós permanecer nessa igreja fielmente até o último dia, Cristo vai chamar nós para o seu reino e aí receberemos o Espírito, o batismo, outro batismo, que nós já somos batizados na água para a remissão de pecado. Né? E quando for para receber o batismo no Espírito Santo e fogo, nós também vai ser transformado novamente. Aqui nesse batismo, aqui da terra, nós seremos transformados pela remissão de pecado. Nos tornamos outra criatura, como está escrito. Nos tornamos outra criatura. Por quê? Porque abandonamos a bebedeira, a prostituição, o engano, a mentira, né? Não é que não mintam. Muita gente mente, até eu posso mentir. Né? Mas são coisas mínimas, perdoáveis. Porque Deus sabe o coração nosso. Né? Então, mas a diferença é que se você permanecer direto na legião do mal, não voltar para a legião de Deus, não se arrepender dos seus erros, para se tornar uma nova criatura, no último dia você não vai ser aceito por Deus para ir ter a vida eterna. Mas nós, se ainda eu estou aqui, não estou dizendo que sou santo, não sou santo, não. Mas eu quero mostrar para vocês que estão no erro, que estão no pecado, que fazem as coisas contrárias à doutrina de Cristo e os mandamentos de Cristo, para que vocês tenham a consciência, cheguem a mentalizar que vocês estão errados, né? Que vocês tenham, é isso que Deus quer que eu fale para vocês, que vocês estão errados. Agora, vocês querem crer? Aí é um problema de vocês, eu não vou obrigar você a nada. Eu apenas estou dizendo o que Deus manda dizer, como Cristo veio falar para o povo que Deus deu a ele. Deus deu um povo a Cristo para resgate, só que eles não quiseram. Né? Eles não quiseram aceitar essa nova doutrina, porque é muito mais ampla do que a lei de Moisés. Né? É a lei de Cristo. Né? A lei de Cristo nos dias de hoje é muito mais ampla do que a lei de Moisés. Por isso que a lei de Moisés ficou para lá, ficou para o passado, porque nós estamos na lei de Cristo. E ela é muito mais severa. Muito mais severa e muito mais fácil. Ela é muito mais severa e muito mais fácil e muito mais difícil ao mesmo tempo. Porque antigamente, na lei de Moisés, você morria materialmente. Na lei de Cristo, você não morre materialmente, mas morre espiritualmente. Né? Então, é isso que Deus fez com Cristo. Né? Ele morreu por conta, porque ele estava na carne, né? E como Deus mandou ele para se transformar em carne, para ficar como nós, igual a nós, carne. Né? Quando ele envia seu filho para se transformar em carne como nós, para que o povo visse o que ele ia fazer como uma pessoa qualquer, né? Na carne também. Só que em santidade, ele nunca
Ele saiu fora da linha de que Deus mandou ele fazer, não. Jamais ele fez coisa por ele. Tudo que Cristo praticou aqui na sua vinda foi por intermédio de seu Pai. Ele estava cumprindo a ordem de seu Pai. Nada do que ele fez aqui, ele mesmo declarou isso, né? O próprio Cristo declarou que nada do que ele fez aqui na terra, pensou, fez, executou, veio dele. Nada. Nada veio de Cristo, mas sim do Pai que enviou, né? Então, ninguém aceitou, o povo que Deus deu a ele não quis, mataram ele teve que ressuscitar, como estava escrito, voltou para casa, mas ao voltar para casa, ele deixou os seus ensinamentos, a sua doutrina e seu mandamento para que os apóstolos os cumprissem e dessem a nós, como eu recebi, como Paulo recebeu, que nunca nem não estava com ele, quando Paulo se tornou, Paulo não estava mais, mas recebeu tudo, né? E eu também recebi, graças a Deus eu recebi, através da verdadeira igreja, né? Que é a doutrina e os mandamentos que Cristo deixou. E como Deus mandou para Cristo fazer isso, é o nosso dever fazer o mesmo e até, se possível, não é crucificado, mas morrermos pela verdade. E essa verdade é o sal. E vocês que estão no doce da legião do mal, quando a legião do bem impor a você comer esse sal para que você se purifique, aí vai se tornar difícil para você, né? Vai se tornar insípido, né? Esse sal vai se tornar insípido, né? Vai se tornar um sal maligno para vocês, né? Porque vocês não vão querer aceitar esse sal. Mas caso vocês aceitem, coloque, porque sal, né? Eu vou dar o motivo da coisa ser salgada, porque é sal. Esse sal pode se tornar doce, como esse açúcar que vocês estão comendo nos dias de hoje. Esse sal que Deus está dando para vocês, que estão na legião do mal, pode se tornar um mel na boca de vocês. Basta vocês quererem abandonar esse açúcar da maldade que vocês têm. Esse açúcar que vocês comem praticando coisas erradas, coisa contrária à doutrina e os mandamentos de Deus. Porque esse doce, esse açúcar, esse mel que você recebe da legião do mal é matar, roubar, enganar, mentir, adulterar, se prostituir, farrar, dar nos filhos, dar na mãe, dar no pai, dar na mulher, deixar faltar as coisas dentro de casa, e etc, e etc, e etc, e etc. Então, esse açúcar que vocês têm vem da legião do mal, né? Mas se você aceitar o sal que Deus quer dar a você, ele vai se tornar um mel também, porque vocês vão ter a mesma, né? O mesmo doce que vocês têm fazendo mal, você vai ter o mesmo doce fazendo bem. E é um doce melhor ainda do que esse doce que vocês têm na legião do mal. Porque esse doce que você tem na legião do mal, você morre. Você morre tanto material como espiritual para Deus. Mas se você comer desse sal e achar bom, ele vai se tornar um mel puro, né? Em seu coração vai se tornar um mel puro e você desse mel vai ter vida eterna. Mas desse mel que você anda comendo, você vai ter lago de fogo e enxofre no último dia. Eis a diferença, né? Você pode até dizer assim: oxe, esse velho aí tá falando um monte de bobagem porque não está escrito. Eu estou falando essas coisas, né? Mas é para que eles entendam o que é a legião do mal e a legião do bem. A legião do mal oferece coisas boas, boníssimas, para que vocês permaneçam escravizados. A legião do bem também oferece coisa boníssima, mil vezes melhor
do que a legião do mal. Mas a escravidão de cá, né? A escravidão da legião do bem é para a vida eterna, mas a escravidão da legião do mal é para a perdição eterna. É para você viver num lago de fogo, queimando dia e noite. Mas a da legião do bem é para amor, é para puro, não tem sofrimento algum. Na legião do mal vocês têm. Entendeu para entender? É isso, tá? Vamos continuar. Então, né, os apóstolos, fariseus que tinham crido, né, se levantaram dizendo que era proposto se considerar e mandar-lhe que guardasse a lei de Moisés, né, porque eles querem guardar a lei de Moisés, mas Cristo não ensinou a lei de Moisés, ensinou a sua nova lei. Congregaram-se, pois, os apóstolos e os anciãos para considerar este assunto. Então, os apóstolos e os anciãos se juntaram, fizeram uma reunião lá, estão congregados em um templo, discutindo esses assuntos, porque esse povo não entenderam o que Cristo veio fazer. Eles não entenderam, né? E os apóstolos, como conviveram com Cristo, e depois que ele veio, ainda durante os 40 dias, ensinou tudo o que era para ser feito, eles estão se reunindo para mostrar para esse fariseu e esse que não aceita quando então, vamos discutir essas coisas. E havendo grande contenda, levantou-se Pedro e disse: Homens, irmãos, bem sabeis que já há muito tempo Deus me elegeu dentre nós para que o gentio ouvisse da minha boca a palavra do Evangelho e crescem, né? Porque não é mais a lei de Moisés que eles estão pregando, os apóstolos não estão. E Pedro recebeu o batismo no Espírito Santo, como os outros também, para ensinar a verdade, né? Que não é mais a lei de Moisés, aqueles mandamentos anteriores. E Deus, que conhece os corações, lhe deu testemunho, dando-lhe o Espírito Santo, assim como também a nós, né? Que é os outros apóstolos e aqueles que vai seguir. E não fez diferença alguma entre eles, e nós, purificando os seus corações pela fé, agora, pois, porque tentais a Deus, né? Está falando com os fariseus, que é o povo e o gentil do outro lado, que não aceitaram, né, a doutrina de Cristo. E agora, pois, porque tentais a Deus, pondo sobre a serviço dos discípulos um jugo que nem posso, que nem nossos pais, nem nós podemos suportar, né? Porque é uma doutrina diferente. Eles estão dizendo que agora não pode suportar essa doutrina. Eles estão, né, dizendo, agora, pois, porque tentais a Deus, né, pondo sobre a serviço dos discípulos um jugo que nem nossos pais, nem nós podemos suportar. Mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo. Os apóstolos falando para ele, porque ele está falando que os pais não podiam suportar. Como eles também, então toda a multidão se calou, né, quando Pedro falou essas coisas para eles. E escutava a Barnabé e a Paulo que contava com grandes sinais e prodígios, está falando dos milagres, né? Que de prodígio Deus havia feito por meio deles entre os gentios, né? Os apóstolos, que fez milagre também, né? Para mostrar o poder de Deus para ele, para ver se eles criam. E havendo eles calado, tomou Tiago a palavra, dizendo: Homens, irmãos, ouvem. Simão relatou, está falando, Pedro relatou como primeiramente Deus visitou os gentios para tomar deles um povo, né, para o seu nome, que era esse povo antigamente, que era para o nome de Deus, né, que ele não aceitava.
E com isto concordaram as palavras dos profetas, como está escrito. Antigamente eles aceitaram, mas depois se desviaram. Por isso que agora eles não querem aceitar isso. Depois disso, voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído, levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo, para que o restante dos homens busque ao Senhor, e todos os gentios sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor que faz todas estas coisas. Né? Porque eles vão tentar reerguer o templo, né? Porque o templo virou um mercado público, todo mundo está lá, não tem mais culto, nem nada, né? Eles pegaram e fizeram um mercado público lá quando Cristo veio. Por isso que quando Cristo entrou lá, achou muito negociante lá dentro, porque não, abandonaram, né? Eles abandonaram esse povo aí, não abandonaram. Eles estão após outros deuses, né? Estão após outros deuses. Conhecidas são a Deus desde o princípio do mundo todas as suas obras. Por isso julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se converterem a Deus. Então Pedro relatou, né, visitou o gentil, né, para tomar dele um povo, tornar ele um povo para o seu nome, o nome de Deus. Isto concordaram as palavras dos profetas, como está escrito. Depois disso, voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi, que é o templo de Salomão, que está caído, levantá-lo-ei, né, das suas ruínas e tornarei a edificá-lo, porque esse templo virou um mercado público, né? Virou um mercado público. O povo, quando Cristo chegou lá, estava um comércio enorme. Não tinha mais pregação, não tinha ninguém tomando conta mais, porque todo mundo se bandeou para a legião do mal, por criar outras igrejas, né? Igreja de ídolo, e abandonaram o templo real de Deus. Para que o restante dos homens busque ao Senhor, todos os gentios sobre os quais o meu nome é invocado. Diz o Senhor, que faz todas estas coisas. Conhecidas são a Deus desde o princípio do mundo, todas as suas obras, né? Todo mundo sabia o que Deus fez de lá para cá, de toda a trajetória, né? Porque Moisés escreveu o dilúvio, né? Quando a legião do mal prevaleceu, né? Escreveu sobre Sodoma e Gomorra, quando a legião do mal prevaleceu, e etc, e etc. Né? Por isso julgo que não se deve perturbar aqueles que dentre os gentios que se convertem a Deus. Está falando para esses fariseus que aqueles que se converterem, deixem eles seguir a Deus, já que vocês não querem, né? Porque eles não quiseram Cristo, e os que estão querendo seguir a Cristo, deixem, não perturbe. Né? Mas escreva-lhe que se abstenha das contaminação dos ídolos, né? Que eles estão seguindo os ídolos, as igrejas falsificadas, né? Que se escreva-se, né? Que se abstenha das contaminação dos ídolos, que é para ele não adorar ídolo, né? Da fornicação e da carne e do sangue sufocado, né? Porque na lei de Cristo pode-se comer de tudo, né? Menos sangue. Isso, nem sangue, nem carne sufocada, porque o sangue fica preso dentro da carne. É a única coisa, né, na lei de Cristo que não se deve comer. É o animal morto com o sangue preso na sua carne, ou pegar sangue e comer. Isso é proibido. Mas o resto podereis comer livremente, porque Deus purificou toda a carne, toda a comida. Porque Moisés, desde os tempos antigos, tem em cada cidade quem pregue, que eu pregue, né?
e cada sábado é lido nas sinagogas. Né? Na lei, eles estão falando da lei de Moisés. Então pareceu bem aos apóstolos e aos anciãos, com toda a igreja, eleger homens dentre eles e enviá-los com Paulo e Barnabé a Antioquia, a saber, Judas, chamado Barsabás, e Silas, homens distintos entre os irmãos, para ensinar eles lá que não sabem essas coisas da doutrina de Cristo, porque eles querem seguir a lei de Moisés. E por intermédio dele escreveram o seguinte: os apóstolos e os anciãos e os irmãos dentre os gentios que estão em Antioquia e Síria e Cilícia, o saúde, né? Porquanto ouvimos que alguns que saíram dentre nós vos perturbaram com palavras e transtornaram as vossas almas, dizendo que deveis circuncidar, o que for os que vieram, né? De lá para cá, dizendo que não, se vocês querem ser salvos, vocês têm que ser circuncidados. Mas a lei que os apóstolos de Cristo, que os apóstolos estão pregando, não tem circuncisão. E vos guardar a lei, que é a lei de Moisés, não tendo nós dado mandamento. Né? Porque eles não têm mandamento, eles têm a lei de Moisés. E agora eles têm um mandamento, um novo mandamento. Né? Um mandamento vos dou. Né? Pareceu-nos bem reunidos concordantemente eleger alguns homens e enviá-los com o nosso amado Barnabé e Paulo, homens que já expuseram as suas vidas pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles estão dispostos até morrerem pela nova doutrina de Cristo, né? E o novo mandamento. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais por palavra vos anunciarão também as mesmas coisas. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, né? Porque eles, esse povo que Deus deu a Cristo para se resgatar, eles estavam fazendo isso, né? Tem o templo dele, tem o ídolo, e lá eles faziam sacrifício para esses ídolos. E agora os apóstolos, que vos abstenhais dessas coisas, né? Sacrificada aos ídolos e do sangue, né? E da carne sufocada e da fornicação, das quais coisas bem fazeis, se vos guardar de bem vos vá. Né? Então está pedindo a ele, porque eles fazem todas essas coisas. Esse povo que não aceitaram Cristo e agora estão querendo aceitar, depois que Cristo ressuscitou, e os apóstolos estão pregando a doutrina que Cristo está deixando, ele está dizendo, vocês têm que deixar essas coisas, né? Não fazer sacrifício lá nos templos dos ídolos, né? Nem derramar sangue, nem comer carne com sangue e tudo, que eles faziam isso. E se fornicavam, né? Não estava a lei de Moisés, né? Estava fazendo tudo quanto não prestava, né? Então ele disse, se vocês guardar, bem vos vá. Tendo eles então se despedido, partiram para Antioquia e, ajuntando a multidão, entregaram a carta, né, que Paulo mandou a esses que vieram para Jerusalém pregar a circuncisão. E quando a leram, alegraram-se pela exortação. Depois Judas e Silas, que tinham esses que vieram de lá, né, vieram lá da Judéia para Jerusalém pregar a salvação por circuncisão. E Paulo disse a ele que não é mais preciso essas coisas e tal, que abandone esses deuses, esses ídolos, que não coma sangue nem carne sufocada. E ele mandou escrito através de carta para ele levar, né? Que foi Judas e Silas, e que eles eram profetas, exortaram e confirmaram os irmãos com muitas palavras. Então muitos lá se converteram. E tendo-se ali algum tempo, os irmãos os deixaram voltar em paz para os apóstolos, esses dois que foram lá. Mas pareceu bem a Silas ficar ali. Né? A separação entre Paulo e Barnabé.
Separação entre Paulo e Barnabé. Esse é o capítulo 15 de Atos, o versículo é o 35. Separação entre Paulo e Barnabé. E Paulo e Barnabé ficaram em Antioquia ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor. E alguns dias depois disse Paulo a Barnabé: tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor para ver como estão. Então Paulo e Barnabé, né, ficaram em Antioquia ensinando e pregando, mas outras palavras do Senhor. E alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor, para ver como é que estão esse povo, né? Combinando. Paulo estava combinando com Barnabé para passar por essas cidades onde eles já pregaram, para ver como é que o povo estava se comportando. E Barnabé aconselhava que tomassem consigo a João, chamado Marcos, João Marcos. Mas a Paulo parecia razoável que não tomasse consigo aquele que desde a Panfilha se tinha apartado deles e não o acompanhou naquela obra. Então ele se desviou, né? João Marcos se desviou. A tal contenda houve entre eles que se apartaram um do outro. Barnabé, eles se discutiram, né? Porque Paulo queria ir com Barnabé passar pelas cidades onde ele ensinou, né, a doutrina de Cristo, para ver como era que o povo estava se comportando. Mas Barnabé não queria ir, né? Mandou chamar João Marcos para ir com ele. E contenderam lá e depois apartaram um do outro. Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. No capítulo 15 de Atos, versículo 40, Paulo empreende uma segunda viagem missionária na companhia de Silas e Timóteo. E Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos a graça de Deus, e passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas, né? Essas igrejas chamam-se Igreja de Deus, viu, gente? Aí confirmando as igrejas de Deus. Capítulo 16 de Atos é a continuação. E chegou a Derbe e Listra, e eis que estava ali um certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma judia que era crente, mas de pai grego, do qual davam bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e em Icônio. Paulo quis que este fosse com ele, e tomando-o circuncidou por causa do judeu que estava naquele lugar, porque todos sabiam que seu pai era grego. Então, Paulo fez isso não é porque faz parte da lei de Cristo. Ele fez essa circuncisão nele, né, em Timóteo, por causa do povo, né? Por causa do judeu, né? Por isso que ele circuncidou, que Paulo se fez como judeus para ganhar os judeus, né? Isso é o que relata. Paulo se fez judeu, que ele era judeu, né? Abandonou, como ele assolava a igreja de Deus, sendo judeu, né? E como Timóteo era judeu, né? Aí lá ele teve que circuncidar para não contrariar,
por causa do judeu que estava naquele lugar. Então, ele só fez essa circuncisão nele por conta disso. Não é que era para fazer isso, só para ninguém, né, para se livrar. Por todo sabia que seu pai era grego. E quando ia passando pelas cidades, lhe entregavam para serem observados os decretos que havia sido estabelecido pelos apóstolos e anciãos em Jerusalém, de sorte que as igrejas era confirmada na fé e cada dia crescia em número, né? E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo, de anunciar a palavra na Ásia. Foi impedido, Paulo foi impedido. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para Bitínia, mas o Espírito não o permitiu. E tendo passado por Mísia, desceram a Troade, né? Desceram a Troade. Isso aí foi o trajeto, né, de Paulo para chegar até aí. Eu vou dar uma paradinha por aqui e seguirei no próximo vídeo, no capítulo 16 de Atos dos Apóstolos, o versículo é o 9, a visão em Troas. Paulo passa a Macedônia e prega em Filipos, Lídia, a Pitonisa, o carcereiro de Filipos. Esse é o próximo vídeo. Deixa aí um joinha para ajudar no canal, inscrevam-se no canal e ative o sininho para receber as notificações quando eu postar um novo vídeo. Que Deus abençoe a todos, muita prosperidade, que vocês se mantenham firmes na doutrina e mandamento de Cristo, e não em doutrina de homens, nem mandamento de homens, nem também dentro das falsas igrejas com os falsos pastores, mas na igreja de Deus, a única e verdadeira, que Cristo adquiriu com o seu próprio sangue. Agora tenham cuidado, que tem igreja de Deus falsificada também por aí. Eu já vi uma com o nome Igreja de Deus Pentecostal, né? Essa é uma igreja falsa, tá? E tenho dito,